Olá, concurseiros e concurseiras, sejam bem-vindos a mais uma aula do professor Edgleison Souza. E nós vamos abordar hoje conhecimentos regionais do Piauí, claro, aqui na parte de Piauí Colonial, que está aí no seu edital da Polícia Civil do Piauí, está no seu edital da SEDUC Piauí, está no seu edital de CBM Piauí, claro, está no seu edital da CESAP, ou seja, todos os conteúdos de conhecimentos regionais, eles vão trazer ali a parte de história do Piauí. E hoje abordaremos um assunto muito tranquilo de estudar, que é a parte de Piauí colonial. Que, se duvidar, junto com pré-história do Piauí, são os assuntos mais importantes da tua parte aí de conhecimentos regionais ligados à história do Estado. Por quê? Porque são os assuntos que mais caem. A ANUCEP cobrou, Copese cobrou, IDECAN cobrou, tá? FCC cobrou. Então, nós temos aí todo um conjunto de bancas que já cobraram pelo menos uma questão de Piauí no período colonial. E claro, para entender a aula de hoje, a gente vai ter que fazer aquela contextualização, né, do que seria o Brasil colonial, para depois entender o que seria o Piauí colonial, e vamos finalizar aqui com uma resolução de questões, tranquilo? Olha só, nosso material aqui está todo estruturado em cima de Piauí colonial, né? Deixa eu esclarecer aqui para você. Se você nunca aprendeu o Piauí colonial para concurso público, hoje você vai ter um entendimento aqui do que você precisa reunir de informações para responder questões, tá? Então, assim, pessoal, antes de iniciar a leitura dos materiais aqui, deixa eu abrir aqui, vou aproveitar essa tela, tá? Quero que vocês entendam alguns pontos em relação a Piauí colonial, tá? Tu vai ver que teus editais de história do Piauí, lá na parte de conhecimentos regionais, eu tenho um tópico que ele vai falar de Piauí, aí ele coloca assim, ó. Deixa eu aproveitar. Olha só. Ele coloca assim, ó. Só um minutinho. Ó, ele coloca assim, ó. Formação, bota aqui no cantinho, tá? Formação histórica. Ou seja, quando ele coloca formação histórica, ele está pedindo para você ir lá na parte de formação do estado do Piauí, claro, né? Então eu tenho que pegar ali todo o contexto de surgimento do que seria aquele território que posteriormente vem a ser o território do Piauí. Então tu vai ver que os editais eles focam muito nessa parte de formação histórica, porque de fato eles cobram mais questão de Piauí colonial e pré-história do Piauí, porque eles exigem no teu edital, eles colocam formação histórica. Ou seja, não faz sentido tu focar lá na parte de Piauí republicano, no final do Piauí imperial, sendo que a construção das tuas questões está toda aí em cima elas acontecem em cima da parte de história do Piauí colonial. Então, bora lá. Quando ele coloca formação histórica, ele quer saber, olha só. Claro, hoje a nossa aula não é de história, de pré-história do Piauí, é de Piauí colonial, então nós vamos considerar aqui o período de 1500, chegada dos portugueses ao território que hoje se chama Brasil, tá? E que vai até olha só, 1822. Por que 1822, professor? Porque é quando nós temos a independência do Brasil em relação a Portugal e o Brasil deixa de ser uma colônia, tá? Ah, professor, mas a família real chegou em 1808. O Brasil deixou de ser colônia em 1808. Não, ele apenas deixa de ser ali uma espécie de anexo, ele se torna o território sede temporariamente, né? É Reino Unido a Portugal. Portugal continua sendo a metrópole, o Brasil continua sendo a colônia. Vou já explicar para vocês, olha só. Então, antes de iniciar, quero que vocês entendam aqui, eu sempre faço com os alunos, deixa eu mudar aqui a cor da caneta, tá? Sempre faço com os alunos uma linha do tempo. E aí eu quero que vocês entendam hoje alguns acontecimentos importantes a nível de Brasil, para que vocês entendam o que acontece a nível de Piauí, tá? Então, vamos fazer aqui, opa, ia quebrando o equipamento aqui, ó. Então, bora fazer aqui a nossa linha do tempo onde a gente vai trabalhar o seguinte, ó. Eu tenho o início dessa linha do tempo lá em 1500. Ah, professor, mas tinha outros povos, tinha os povos originários aqui do continente sul-americano. Sim, tínhamos. A gente vai trabalhar eles aqui. Porém, eu quero que vocês entendam que para entender os processos políticos e econômicos de formação do Piauí, eu vou ter que usar esse recorte aqui, tá bom? Então, 1500, chegada dos portugueses ao território
brasileiro. E aí eu vou ter aqui, em 1808, a chegada da família real, tá? Bota aqui, família real. Depois eu vou ter um outro acontecimento político que é 1822. Que é isso, professor? Independência do Brasil. Ora, se eu tenho esses acontecimentos a nível de Brasil, obviamente eu tenho esses acontecimentos a nível de Piauí. Ou seja, em 1500 eu vou ter aqui, olha só, as primeiras ocupações do território, tá? Professor, o senhor está me falando aí de primeiras ocupações do território piauiense? Não, meu povo, aqui ainda não existia Piauí. A gente vai entender justamente isso. Onde é que surge este território piauiense, tá? Então, a partir de 1500 eu tenho as primeiras ocupações do território brasileiro. Depois eu tenho vários acontecimentos políticos e econômicos que vão chegar aqui até 1808 e 1822. Ou seja, o meu recorte, que eu chamo de Piauí colonial, ele também vai de 1500 até 1822. A banca simplesmente quer saber de você o que que aconteceu no Piauí dentro desse recorte temporal que a gente chama de colônia, tranquilo? Então, a história do Brasil a gente divide ali, você vai lembrar das aulinhas do ensino médio e do fundamental, onde você via Brasil colonial, Brasil imperial, que é de 22 a 89, e depois Brasil republicano. O que nos interessa hoje aqui são os aspectos do Brasil colonial para que nós possamos entender o Piauí colonial, tranquilo? Então, avançando aqui, eu vou ter o seguinte, olha só. Piauí colonial, formação do território. Claro que quando os europeus chegaram aqui, os portugueses, eu tinha no território brasileiro, né, bota aqui 1500, a nossa linha do tempo, eu tinha no território brasileiro, né, que eu chamo hoje de Brasil, os povos originários, os povos indígenas. E detalhe, anota bem aí, porque as bancas cobram bastante questões em cima da realidade dos povos indígenas dentro desse processo de colonização do Brasil. Tranquilo? Aí ele me fala, tá? Eu vou resumir para vocês aqui o que que aconteceu nesse território piauiense e aí a gente avança para o que realmente importa. A região do atual estado do Piauí foi durante muito tempo considerada pelo colonizador como terra de ninguém. Claro, os europeus, né, nessa visão eurocêntrica, eles consideravam que era uma terra que estava abandonada, porque se não tinha nenhum povo europeu, obviamente era deles, né? Dos primeiros que chegassem. Então esse era o pensamento, mesmo sendo imensamente povoada por indígenas e pertenceu a diferentes capitanias em períodos diversos, tá? Inicialmente, a administração estava a cargo da capitania de Pernambuco, então eu vou já trabalhar aqui com vocês. Nós não temos uma capitania do Piauí no início, tá? Tu vai ter capitania do Piauí lá na frente. Mas no início eu tenho realmente o Piauí, considerado aí uma terra de ninguém, uma terra abandonada dentro da visão da coroa portuguesa. Sendo desmembrada em 1695, e a jurisdição eclesiástica esteve dependente da capitania da Bahia. A partir de 1715, esteve sob jurisdição do Grão-Pará e Maranhão. Em 1718, foi criada a capitania de São José do Piauí. E somente em 1758 eu tenho a instalação dessa capitania de São José do Piauí. Guardem essas informações iniciais, isso aqui é o resumo, tá? É, a gente vai seguir uma sequência de acontecimentos para entender o que acontece desde o surgimento das capitanias até a formação da capitania do Piauí, tá bom? Aí olha só, eu tenho aqui que considerar a participação dos povos indígenas dentro do processo de colonização do território piauiense e brasileiro como um todo, né? Lá no século XVI, no momento inicial da colonização portuguesa, eu tinha várias nações indígenas que ocupavam o território piauiense, tá? A historiografia tradicional, aquela lá dos primeiros relatos, ela não considerava o indígena dentro dessa historiografia. Aqui sim, a tua banca, seja no CEP, COPESE, seja IDECAN, seja FGV, FCC, ela vai te questionar também a participação dos povos indígenas. Então, a primeira dica que eu vou dar para você que está estudando História do Piauí Colonial, tá? Salva bem no teu material, bota aí uma anotaçãozinha, estudar a história dos povos indígenas no território piauiense. Por quê? Porque cai, pessoal. Isso aqui é cobrado em questões, tá bom?
Aí, olha só. Eu tinha aqui os povos Tremembés, botei negrito porque os Tremembés, quando a gente vai falar de Piauí, lá na porção norte, onde hoje é o litoral do Piauí, eu vou ter uma forte atuação dos povos Tremembés aqui, ó, no delta do Parnaíba, tá? Genipapos, Anapurus, Cupinharós, Amanajás, Precatis, Aramis, os Alongás, Aroás, Amoipiras, Gueguês, Jaicós, Pimenteiras, Gilboés, Tapecuás e Timbiras. Vocês vão ver aí que o nome de algumas dessas nações indígenas, elas inclusive estão aí em referências de territórios, em referências aí de municípios, e isso é bom para o nosso entendimento, né? Elas faziam parte de quatro grandes grupos linguísticos: tupis, timbiras, gês e caraíbas, tá? Então aqui, lembrando que essa aula aqui ela é um resumo, tá? Ela é eu estou trazendo para vocês breves noções a respeito de Piauí colonial. Claro, lá no nosso material a gente trabalha isso aqui aula por aula, de forma mais organizada, mas, claro, isso aqui é para você ter um entendimento inicial do contexto, tá? Aí, pessoal, a banca geralmente ela vai te perguntar o que é que aconteceu com esses povos indígenas nesse processo de ocupação do território piauiense. Vai te perguntar se foi benéfico para eles, se não foi. Eles ficaram à parte desse processo? Eles participaram desse processo de colonização? Como é que foi, né? E aí eu digo para vocês logo, nós temos aqui toda uma complexidade de realidades. Eu tenho comunidades indígenas que eram hostis ao processo de colonização. Eu tenho comunidades indígenas que eram mais, como é que eu posso dizer, mais pacíficas, né, em relação a esse processo de ocupação. Eu tenho comunidades indígenas que vão lutar ao lado de portugueses, comunidades que estarão ao lado de holandeses, comunidades ao lado de franceses. Eu estou falando do processo de ocupação do território colonial como um todo, tá bom? Então, entendo. Não estou falando aqui especificamente do Piauí, mas para efeito de Piauí, anota bem aí. Decorar, olha só, decorar as comunidades indígenas do território piauiense. Já é o primeiro passo que tu vai dar, tranquilo? A invasão, a ocupação e a exploração de terras pela colonização portuguesa, ocorrida no Brasil, inicialmente conhecido como Pindorama, né? Lá na linguagem tupi, serviram para a expansão do modelo mercantilista colonial, ao mesmo tempo que deflagraram um processo de dizimação da população indígena em meio a sucessivos massacres, tortura e guerra bacteriológica, para expulsá-la de suas terras e dominá-la, ou dominá-la e escravizá-la. Está aqui. O segundo texto aqui, ele vai me dizer o que acontece com essas comunidades indígenas, tá? Então, seja por guerras de extermínio, seja por escravização, seja por guerra bacteriológica, né? Muitos indígenas morreram aí a partir de doenças trazidas pelos europeus. Nós vamos ter aqui a dizimação dos povos indígenas no território brasileiro. Ninguém é louco de dizer em 2021 que não houve um genocídio indígena no processo de colonização. Ninguém é louco de dizer que os indígenas foram beneficiados aí por esse processo de colonização, né? Então nós temos aí vários processos que vão dizimar essas comunidades indígenas que hoje estão aí, né, praticamente desaparecendo com exceção das comunidades que conseguiram lutar e sobreviver dentro desse processo, tranquilo? Então, aqui uma dica para vocês, o primeiro ponto que tu tem que considerar quando vai estudar Piauí colonial é entender onde é que estão os indígenas e qual foi a participação deles, tá? Lembrando que as bancas agora, principalmente a FGV no CEP, são bancas universitárias, elas trazem essa perspectiva teórica, é, de novos historiadores, esses historiadores que vão trazer uma perspectiva ali da participação do indígena. O indígena agora, assim como o negro escravizado, eles vão ser protagonistas também dentro dessa história colonial. Eles não vão ser ali meros coadjuvantes, né? Meros participantes que ficam alheios. Então, um dos exemplos que eu trago para vocês aqui, eu deixei até a fotinha dele, né? Lá no meu material tem um tópico falando só sobre ele. Mandu Ladino, para você que não é piauiense, tá? O Mandu Ladino, ele é famosinho aqui no Piauí, né? Aqui onde eu moro, no município de Parnaíba, nós temos uma praça, a Praça Manduladina, em homenagem a esse indígena, que foi responsável aí por lutar bravamente e resistir ao processo de colonização. Inclusive, ele foi uma das lideranças aí nessas guerras, né? Nessa resistência indígena durante as guerras de extermínio, tranquilo? Mas isso é assunto para uma outra aula, um outro momento. Bora lá, bora avançar aqui para entender nosso conteúdo. Então, pessoal,
Para entender Piauí colonial, tu tem que entender, obviamente, Brasil colonial. E aí eu te adianto logo que lá em 1500, né, os portugueses vão chegar, voltar aqui de novo para a nossa linha do tempo. Lá em 1500, os portugueses chegam. E no início, eu não tenho a ocupação do território, de fato. Eu tenho apenas uma exploração econômica de uma atividade aqui, que seria a atividade do pau-brasil. Vou botar em outra cor aqui para a gente entender. Observa aí a nossa linha do tempo, tá bom? Olha só. Vou botar aqui, ó. Pau-brasil. Ou seja, entre 1500 e 1534, né, ou 1536, né, mais ou menos esse período, eu vou ter aqui não a ocupação do território brasileiro, mas sim não olha para as capitanias agora, tá? Não, a gente ainda não chegou. Entre 1500 e 1534, eu não vou ter ocupação do território brasileiro. Eu vou ter apenas uma exploração econômica. O que é que os caras vão fazer? Eles vão chegar aqui no território, vão pegar o pau-brasil, que inclusive nem era eles que exploravam, eles colocavam os indígenas, né? Ali, eles negociavam com os indígenas esse pau-brasil através do escambo, né? Para quem lembra das aulinhas do ensino médio fundamental, eles doavam ali armas, presentes, né? Entre aspas, né? Para os indígenas e em troca do serviço braçal, de extrair aí o pau-brasil e levar para a Europa. Então, basicamente, os caras chegavam, os indígenas faziam toda essa parte pesada do trabalho braçal e eles levavam o pau-brasil para a Europa, para a extração da tinta aí, que seria usada para tingir tecidos, tranquilo? Maravilha. Então, os primeiros 34 anos de ocupação do Brasil, do território brasileiro acontecem dessa forma. Eu não posso dizer que eu tenho de fato uma ocupação, tá? E aí, me acompanha aqui, tá? Eu quero que você entenda a minha linha de raciocínio para ficar fácil para você. Depois de 1534, de fato, eu vou ter ali, né, 1535, 1536, vou botar bem aqui, ó, 1535. Eu vou ter o início da ocupação. Os caras vão se preocupar agora em ocupar de fato o território brasileiro, tranquilo? Aí tu me pergunta assim, professor, o que foi que mudou nesses 30, perdão, o que é que mudou agora nessa dinâmica? Porque os caras passaram 35 anos somente explorando economicamente o litoral ali, eles nem adentraram no território. E aí, em 1535, os caras simplesmente mudaram de ideia. O que foi que aconteceu, né? Olha só, eu tenho aqui, pessoal, uma série de acontecimentos externos que eu vou resumir rapidamente, porque ainda não é o nosso ponto, tá? Isso aqui sequer cai em conhecimentos regionais do Piauí, mas eu tenho que falar, porque senão tu não vai entender lá na frente na hora de responder questões, tá? Não vamos dizer aí depois, o professor está enchendo linguiça aí falando besteira. Não, isso aqui é compreensão do contexto geral para que tu entenda a realidade piauiense, tá? Aí, beleza. Eu tenho aqui que em 1535 a dinâmica muda. Por quê? Aí sim, agora tu vai olhar para o mapa. Por quê? Porque esse território aqui, que foi dividido, né, entre Espanha, lembra lá da tua aula, né, do ensino médio, Espanha e Portugal, né, através do Tratado de Tordesilhas lá de 1492, ele divide aqui o território, né, que seria mais ou menos o que seria a América do Sul, né, em dois pedaços. O território que eu chamo de América Portuguesa, ele passa a ser invadido pelos outros povos europeus. Ou seja, a partir de 1535, os caras começam a chegar, né? Vêm aqui para a Baía de Guanabara, onde hoje é o Rio de Janeiro, né? Eles vêm para Pernambuco, eles vêm para São Luís, do Maranhão. Então, eles começam a invadir. Quem, professor? Quem são esses povos? Se os povos portugueses já eram invasores, né? Eles se consideravam os donos, mas já eram invasores. Holandeses e franceses, pessoal. A gente vai ter aí invasão dos franceses no Rio de Janeiro. Depois de alguns anos serão expulsos. Eles vão lá para o Maranhão. Lembrando que o Maranhão, a capital do Maranhão, São Luís, a ilha de Upauaçu, né? Ela foi fundada por franceses, tá? São Luís foi fundada por franceses, professor, certamente, tranquilo. Recife, se tu pegar a arquitetura de Recife, né? E se tu pegar ali Olinda, o Recife Velho, tu vai ver que é muito parecido com a arquitetura de qualquer cidade aí que foi já uma colônia holandesa. Então tu vai ver que Recife ali foi também construído, basicamente, o Recife Velho, pelo menos, foi construído por holandeses. Então eu vou ter invasão desses povos, tranquilo,
dentro do território que os portugueses consideravam que era deles, isso depois de 1535. Ou seja, essas invasões serão o principal motivo para a coroa portuguesa se interessar pelo território brasileiro. Aí ela vai lá e faz o que ela fez em outras colônias na Ásia e na África. Ela divide em lotes, grandes lotes aqui, tá? E que eu vou chamar de capitanias. Olha só. A partir de 1534 foi iniciada a implantação das capitanias hereditárias por ordem do rei Dom João III, sendo a primeira divisão territorial e administrativa implantada pela coroa na América Portuguesa. Isso aqui que eu te expliquei. Professor, uma pergunta: isso aqui cai em regionais? Não, meu povo, isso aqui é contextualização, tá? Se você já sabe disso aqui, pode avançar para os próximos minutos aí dessa aula, porque isso aqui eu peço que vocês atentem para isso aqui, porque isso define lá na frente se tu consegue entender por que que o Piauí é o Piauí, se tu consegue entender por que que ele tem esse formato, se tu consegue entender por que que o Piauí tem o tipo de formação que teve, né? Essa divisão consistia na repartição do território em 15 grandes faixas de terra doadas aos capitães donatários. Estes eram pessoas importantes e com boa relação com a coroa portuguesa. Era a função do capitão donatário desenvolver a porção de terra que havia recebido, ficando também exclusivamente a cargo dele administrar e explorar aquele território. Esse direito era garantido através da carta de doação. Quanto aos deveres do donatário em relação à coroa, eram estabelecidos através da carta foral. Então, isso aqui é mais do mesmo, né? Feijão com arroz lá que tu tem que ver lá no fundamental, no médio, e aí tô recapitulando aqui para vocês entenderem. Percebam que aqui no mapa das capitanias eu não vou ter nenhum nenhuma capitania do Piauí, tá? Olha só, tem o Maranhão, Ceará, Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, mas, professor, cadê a capitania do Piauí? Não tem. O Piauí não é uma capitania autônoma, ele vai fazer parte de outras capitanias até 1715, tranquilo? Então, percebam, aqui eu já sei mais ou menos por que que o Piauí já está meio largado dentro desse processo, né? E aí, meu povo, a pergunta que fica, professor, deu certo essa divisão em capitanias? Pessoal, apenas duas das 15 capitanias deram certo. Apenas a capitania de Pernambuco, tá? E a capitania de São Vicente, que é o que hoje viria a ser o estado de São Paulo, né? Aquela regiãozinha ali, São Vicente. Pernambuco deu certo, principalmente por conta da cana de açúcar, tá bom? E aí eu preciso que vocês tenham esse entendimento para a gente avançar para o nosso próximo conteúdo. Tranquilo? A gente vai já entender como é que isso aqui explica a ocupação do Piauí. Olha só, deixa eu passar aqui. Embora os relatos sobre os primeiros portugueses a desbravaram. Não, eu já leio o texto aqui para vocês. Pessoal, entenda uma coisa. Tá aqui, eu vou fazer aqui o Nordeste. Pronto, tá aqui o Nordeste. Beleza? Pessoal, tá aqui a Tratado de Tordesilhas, né? Ficou meio torto, mas olha só. A capitania de Pernambuco deu certo, tá bom? Pernambuco vai ser o centro econômico da colônia, tá? Vai ser o centro econômico da colônia. E eu tenho o centro político. A primeira capital seria aí Salvador, né? E aí eu vou ter a capitania aqui também dentro desse contexto. Bahia vai ser o centro, vou botar a Bahia mais embaixo aqui. Bahia vai ser o centro, perdão, troquei. Bahia vai ser o centro econômico ou político e Pernambuco vai ser o centro econômico. Aí a pergunta que vem, não é São Paulo, professor, não é o Rio, né? Ficou feio demais esse nome aqui, né? Econômico, tá bom? Dá para entender aqui. Então eu vou ter Pernambuco e Bahia como os dois grandes centros de decisões no contexto das capitanias. Então, eu estou falando aqui, pessoal, de 1535 para frente, ou seja, eu já estou falando do século XVI, entrando no século XVII, tranquilo? Então, preciso que vocês entendam o contexto geral antes da gente falar de Piauí. Pernambuco vai ser o centro econômico? Aí tu me pergunta, por quê, professor? Ora, uma palavrinha, meu povo. Cana, cana de açúcar, tranquilo? A cana de açúcar. E aí eu preciso voltar aqui para uma discussão que é muito teórica, mas que ela vai funcionar para a gente entender por que que o Piauí não aparece aqui dentro desse bolo e Pernambuco aparece. Olha só. O Piauí, pessoal, volta aqui, analisa comigo essa linha do tempo que eu vou fazer. Eu tenho o quê? Olha só.
O Piauí, perdão, Brasil, muitos historiadores vão defender isso aqui, ele funciona por ciclos econômicos, né? Econômicos. Como assim, professor? Ciclos econômicos? Ora, tu vai ver que o primeiro ciclo que eu tenho lá no início é o do pau-brasil, que dura ali mais ou menos 35, 34, 35 anos, como tu viu, né? Logo depois que vai acabando o ciclo do pau-brasil, eu tenho um outro ciclo econômico, que vai ser focado ali na parte da região Nordeste, tá? Pessoal, quando eu falo em colônia, esqueçam Sul, Centro-Oeste não existe, Norte não existe ainda, eu não posso falar de Norte nesse contexto. Eu tenho o Norte no sentido de ser tudo, né? Do centro do Brasil para cima, tudo que hoje é Norte e Nordeste era o Norte. E eu tinha um Sul, que é tudo que é hoje o Centro-Oeste, o Sul e o Sudeste. Ou seja, quando eu falo de Piauí colonial, perdão, de Brasil colonial, eu tenho que entender que o Brasil colonial era basicamente Pernambuco e Bahia como os grandes centros de decisões ali. Eu não posso pensar no resto do Brasil porque não existe, tá? Olha só. E aí eu tenho aqui ciclo do pau-brasil, eu tenho também o ciclo, olha só, o ciclo da cana de açúcar, tá? A cana de açúcar. Eu tenho depois outro ciclo econômico que vai acontecer, o ciclo, olha só, do ouro. Aqui sim, a dinâmica começa a mudar, porque eu saio do Nordeste e já passo para onde? Para as Minas Gerais, né? Para Ouro Preto, tá? Não posso falar de região Centro-Oeste, de região Sudeste ainda não, tá? Depois do ciclo do ouro, né? 1700 quebrados. Aí lá no século XIX eu vou ter um outro ciclo, que é o ciclo do café no Sudeste, né? O café em São Paulo e tal, século XIX. Nisso, o Nordeste já está sendo abandonado, o Nordeste já está ficando aí de lado, tá? E aí depois eu vou ter o ciclo da borracha no século XX. Então, perceba, eu tenho grandes ciclos econômicos que vão movimentar ali o Brasil, né? As tensões econômicas e políticas. Paralelamente a isso, eu tenho pequenos ciclos mais regionais, mais locais, por assim dizer, né? Que seriam aí, ó, um ciclozinho pequeno aqui, o ciclo, olha só, da pecuária, ciclo da pecuária, o ciclo do algodão e por aí vai, né? Ou seja, por que que eu estou fazendo esse desenho feio aqui com esses ciclos aqui embaixo do teu texto? Porque eu quero que vocês entendam o seguinte: o ciclo que vai dominar a partir do século XVI e entrando também no século XVII, tá bom? 17. O ciclo que vai dominar o Nordeste, eu vou botar aqui o Brasil colônia, né? Não vou nem botar Nordeste. O ciclo que vai dominar o Brasil colonial, nesse período aqui, tá? Olha só, nesses dois períodos, vai ser a cana de açúcar, tá bom, pessoal? Tá aqui, ó, cana de açúcar. É a cana que vai ditar o processo de ocupação, principalmente dessa região mais ao Nordeste aqui, tá bom? Então a cana vai bombar. Pernambuco, produtor de cana. Bahia, produtor de cana, tá? Então nessa produção de cana, eu tenho entrada de dinheiro, eu tenho entrada de é, população, tem aglomeração populacional. Eu tenho decisões políticas importantes, eu tenho urbanização dessas cidades, de Salvador e de Recife, por exemplo, na época Olinda, né, de Olinda, que era a principal cidade, Recife vem depois. Então, percebam, é sempre a atividade econômica que vai influenciar todas as transformações sociais, todas as transformações políticas que vão acontecer, e até culturais, né? Dentro desse processo. É por isso que o teu edital, quando ele bota lá para perguntar sobre o Piauí, ele pergunta qual era a atividade econômica predominante no Piauí colonial, tá bom? Porque ele quer saber se você consegue associar, tranquilo? Ou seja, bora lá. A cana-de-açúcar estava dominando aqui em Pernambuco. Aqui, pessoal, aí tu me pergunta assim, professor, cadê o Piauí, tá? E aí eu vou te dizer aqui, ó, as primeiras passagens que nós temos em relação ao Piauí. Deixa eu fazer o Piauí. Tá feio, mas tá aqui, né? Olha só. Embora os relatos sobre os primeiros portugueses a desbravarem o Piauí sejam imprecisos, é possível destacar as seguintes iniciativas. 1571, né? Ou seja, 71 anos depois da chegada dos portugueses, após sobreviverem ao naufrágio no Maranhão, Nicolau de Rezende e seus companheiros exploraram o rio Parnaíba, né? Que fica na divisa com o Maranhão.
Falei para você lá no nosso material, estuda em primeira a parte de geografia, que aí tu vai entender a parte de história, tranquilo? Então, Maranhão aqui é a divisa, a divisa natural do Piauí com o Maranhão é o curso do Rio Parnaíba, só para você entender, tá? Já a gente fala disso lá dentro do meu curso, na aula eh, na parte de geografia. Aí ele vai falar que esse cara aqui, o Nicolau de Rezende, ele passa a explorar o Rio Parnaíba depois de sobreviver ao naufrágio no Maranhão, meu povo. Os caras estavam lá no Maranhão, os caras não estavam aqui focados no Piauí, não existia Piauí. Do outro lado aqui eu tenho o Ceará, que é uma capitania que também vai ser jogada às traças ali por um tempo, mas também vai ter ali forte influência dos processos de ocupação. Primeira, como é que eu posso dizer, muito mais forte que o Piauí, inclusive. Aí percebam, 1607, partindo do Ceará, presta bem atenção no texto para a gente ver a linha de raciocínio, tá? Os missionários jesuítas Francisco Pinto e Luiz Figueira alcançaram o litoral piauiense para promover a catequização dos indígenas, mas foram combatidos. Meu povo, tu viu que no meu primeiro texto, quando eu falo do Nicolau de Rezende, ele estava lá no Maranhão. O Nicolau de Rezende, meu povo, ele passa aqui do Maranhão para o Ceará e depois para o centro aqui, que é Pernambuco, tá? Volta de Pernambuco, passa pelo Ceará, do Ceará ele corta o Piauí e vai de novo para o Maranhão. Tranquilo? O Padre Pinto e o Padre Figueiras, do mesmo jeito. Os caras estavam vindo aqui de Pernambuco, né? E hoje da região que eu chamo de Rio Grande do Norte para o Ceará, do Ceará para Pernambuco, de Pernambuco para o Ceará, ou seja, os caras faziam esse corte. 1613, expedição comandada por Martins Soares Moreno, que é o fundador, né, o colonizador ali mesmo do Ceará, navegou o Rio Parnaíba, onde estabeleceu contato com indígenas locais. Na sequência, seguiu para o Maranhão, onde combateu os franceses. 1660, Padre Antônio Vieira passou pela região com destino à Serra da Ibiapaba, para a fim de inspecionar as missões jesuíticas na região. Ou seja, tu vai ver que o Piauí é só um corredor, o Piauí é só uma passagem entre Maranhão e Ceará, Ceará e Maranhão. Vocês conseguem perceber, a partir dos textos que eu estou trazendo aqui, que o Piauí não existia, meu povo. O pessoal passava pelo Piauí. Isso responde uma pergunta que antes era polêmica, né? Hoje em dia ela já está meio que resolvida essa questão, que é o seguinte: se discutia muito olha só, se discutia muito qual era de onde tinha partido a colonização do Piauí. Tu vai ver aqui que as primeiras expedições elas passaram aqui, ó, pela Serra da Ibiapaba, olha lá, para quem assistiu a aula de geografia, né? Deixa eu mudar a cor da caneta aqui para fazer a Serra da Ibiapaba. Ó, pela Serra da Ibiapaba, na divisa com o Ceará, tá? E no litoral do Piauí aqui e também no Rio Parnaíba, ou seja, nessa porção ao norte, os caras passaram por aqui. Maravilha, tá? Tu vai ver que eu tenho um outro processo de ocupação que eu vou já explicar que ele acontece do sul para o norte. E aí a pergunta que era feita, né? Isso aqui dava um debate monstro antigamente. A ocupação do Piauí, ela acontece do norte para o sul ou do sul para o norte? E aí a pergunta que eu vou responder logo aqui ou vai respondendo logo a tua pergunta, eu vou te falar bem aqui. Ela não acontece do norte para o sul, por quê? Porque os caras passaram por aqui, eles não ficaram, eles não se instalaram, eles não fundaram vilas nesse contexto, eles não se preocuparam em de fato ocupar o norte do território que hoje eu chamo de Piauí, tá? Mas os caras que vieram do sul, para que vieram lá da Bahia para o sul e sudeste do Piauí, sim, esses caras que eu vou falar deles já já, vocês vão entender. Eles eu posso dizer que eles são os fundadores, que eles são os colonizadores, fundadores no sentido, na perspectiva de ocupação europeia, tá, pessoal? Claro que os fundadores aí são os povos indígenas, mas eles de fato, a galera que vem do sul é a galera que vai de fato ocupar. Martins Soares, Nicolau de Rezende, Padre Antônio Vieira, Francisco Pinto, esses que eu citei, que estão aqui no teu texto, eles só passam do Ceará para o Maranhão, do Maranhão para o Ceará, mas em nenhum momento eles estão aqui para ocupar o território piauiense, tá bom? Ah, professor, mas aqui eu sei que tem a Vila de São João da Parnaíba que vai ser fundada, beleza, mas isso é no contexto posterior. Essas primeiras expedições que eu citei bem aqui, elas não estão preocupadas em fundar nada em Parnaíba, tá? Perdão, no Piauí. E aí, salva, dá um print na tela, né? Nesses rabiscos que eu fiz aí, se você conseguir entender.
Eu vou já voltar para esse desenho aqui, eu vou precisar dele para entender mais à frente. Aí, olha só. É, Deixa eu voltar aqui. Pronto. Tu viu então que o Piauí meio que tava, era um vácuo, né, de ocupação dentro desse processo. E aí tu me pergunta aqui, professor, e o que que esse pessoal estava fazendo tanto do Maranhão para o Ceará, do Ceará para o Maranhão, do Ceará para Pernambuco? Pessoal, acabei de falar para vocês, estávamos tendo aqui invasões de povos, outros povos europeus, ou seja, holandeses e franceses. São Luís, eu acabei de falar, foi ocupada, foi construída aí pelos franceses. Os franceses ocuparam, né? Para quem vai estudar a história do Maranhão, sabe que nós temos uma guerra entre portugueses e franceses lá no território do Maranhão. De onde é que saiu esses portugueses para combater os maranhenses? Perdão, os franceses do Maranhão? Eles saíram daqui, ó. Eles saíram daqui, ó, dessa área daqui, que era a América, o centro da América Portuguesa é Bahia e Pernambuco. Então os caras vão para o Ceará, do Ceará, passam pelo Piauí e vão para o Maranhão. Da mesma forma, o que eu tinha no Maranhão para resolver, eu resolvia em Pernambuco, Bahia, ou seja, era o contato, né? Pernambuco também teve ali sua invasão, que foi a invasão dos holandeses, tá? Na época de Maurício de Nassau. Então é isso, pessoal. Eu quero que vocês entendam aqui esse contexto geral, e aí eu vou te dizer, o Piauí, ele era apenas ali uma espécie de entreposto comercial e militar entre esses territórios nesse contexto aqui, tá? Pelo amor de Deus, eu não estou falando que o Piauí colonial é só isso aqui, não. Beleza, então a gente consegue entender agora por que que o Piauí, primeiro motivo do porquê que o Piauí tem uma ocupação que eu chamo de ocupação tardia, tardia, tá? Tu vê lá, Pernambuco e Bahia estão sendo ocupados desde 1500 e os quebradinhos, tá? O Piauí só vai virar capitania em 1715, instalado em 1758, ou seja, no século XVIII. Eu estou falando de 1500 até 1758. Eu estou falando de 258 anos em que o Piauí fica abandonado dentro da perspectiva da colonização portuguesa, tá bom? Cuidado, eu não estou falando em relação aos indígenas. Se eu falar de indígena aqui, o Piauí estava ocupado aí desde sempre, tranquilo? Então, dentro da questão de administração territorial, sim, claro que eu tinha outros povoamentos ali, eu tinha outras ocupações, eu tenho fazendas que surgem antes de 1758. Mas o que eu estou dizendo é que o Piauí, até 1758, ele não tinha ali um território delimitado e uma capitania autônoma. Ele dependia diretamente ou de Pernambuco, ou da Bahia, ou posteriormente do Maranhão, tranquilo? Então, muito cuidado, estou usando aqui as palavras de forma muito cuidadosa para não confundir sua cabecinha, para você não ser induzido ao erro aí na hora de responder a questão. Beleza. Professor, então Pernambuco deu certo, deu certo. Pernambuco produziu o quê? Cana de açúcar. E essa cana de açúcar, ela vai definir os moldes da ocupação do Nordeste colonial, tranquilo? Eu vou avançar aqui para a gente entender aqui como é que estava esse mapa do Piauí, tá? Hoje o Piauí ele tem 224 municípios, 224 cidades, mas lá nesse contexto aqui do Piauí colonial, o que que o Piauí tem, né? Nas primeiras vilas, que eu vou já falar. O Piauí vai ter essas vilas aqui, ó, São João da Parnaíba no norte, Oeiras aqui, ó, primeira cidade, tá? Jurumenha, Nossa Senhora do Livramento de Parnaguá, é, Valença do Piauí, Marvão e Campo Maior. Então, as primeiras ocupações que eu vou ter aqui, tá? Já vou falar disso aqui, guarda esse mapa aí. Devido à crescente ocupação das terras da zona da mata nordestina pela agricultura canavieira, praticamente monopolizando-a para a fabricação de açúcar, tá? Olha só. Opa, para a fabricação de açúcar. Só anotar aqui, pronto. É, praticamente monopolizando-as para a fabricação de açúcar, criou-se a necessidade de se buscar outras áreas para o desenvolvimento daquelas atividades que seriam auxiliares ao funcionamento dos engenhos, tá? Que são gêneros agrícolas. Ou seja, agora eu te expliquei aqui mais ou menos como é que acontece essa formação do Nordeste colonial, tranquilo? Agora a gente vai entrar aqui numa outra seara, que é entender, por exemplo, como é que se formou o que eu chamo de Piauí, né? O Piauí colonial, mas antes eu tenho que entender os processos econômicos que aconteceram no Nordeste colonial, para entender por que que o Piauí é o Piauí e por que que ele teve um tipo de ocupação diferente ali das outras,
capitanias, tranquilo? Então, vou dar uma pausa por aqui, vou cortar essa aula e nós vamos iniciar aqui em um outro bloco, bem desse ponto daqui, bem deste ponto de onde nós estamos falando, tranquilo, pessoal? Fico por aqui, encontro vocês na próxima videoaula. Obrigado.